Bom dia, meus irmãos. Bom, fico feliz, segunda aula que eu estou aqui à frente à igreja, e é um prazer imenso fazer isso. Hoje eu irei falar sobre a Imaculada Concepção de Maria. Interessante. Eu vou falar um pouquinho como eu faço a preparação de tudo, até para que vocês entendam que está um pouquinho diferente os meus slides dessa vez. Sempre que eu vou preparar uma apresentação, uma aula, eu primeiro procuro de trás para frente tudo aquilo que é falado sobre aquele assunto, leio bastante e vou conscientemente discutindo aqueles assuntos, debatendo comigo mesmo, como se vocês estivessem debatendo comigo. Quando eu não consigo responder aquilo que me vem à mente, aí eu volto, estudo e assim vai sendo. Quando o reverendo me trouxe esse tema, eu falei, é fácil. Não tem nada tão profundo assim que precisa trazer uma verdade lá do fundo para comprovar que é uma mentira. É básico. E aí quando eu comecei, fui ver um vídeo de um bispo católico, e aí eu comecei a ver o quão profunda é a heresia, o quão absurdos eles falam sobre esse tema. Eu falei, nossa. E aí eu fui lendo, pesquisando, e cada vez o absurdo aumentava mais. Então, o que eu fiz? E eu sempre faço as apresentações, mas com pontos, e aí nós vamos conversando. Mas eu acho que eu não conseguiria expor o tamanho do absurdo que eles trazem se eu apenas falasse com vocês. Então, eu trouxe bastante coisa escrita nessas apresentações, nesses slides, para que vocês possam ver aquilo que eles dizem diretamente, aquilo que o Papa proclamou em seu dogma sobre a Imaculada Concepção de Maria, sobre escritos, livros, até mesmo de um proto-evangelho que eles julgam ter sido escrito em 150 anos depois de Cristo. Então, nós vamos ler um pouco, até para que a gente possa entender aí a profundidade da heresia que eles trazem. Mas, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente não vê base nenhuma para que apoie esse tema que eles trazem para nós. Então, o primeiro slide aí vai nos trazer sobre o Cântico de Maria. As primeiras linhas do cântico. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Então aqui temos o Cântico de Maria, quando ela percebe, vamos dizer assim, o quão grandiosa estava sendo aquela gestação para a humanidade, o quão abençoada ela foi por Deus, por ter escolhido ela como a mãe de Jesus Cristo, do Salvador que viria ao mundo. E nós temos aí a homilia do Papa João Paulo II, em 2004, comemorando 150 anos do dogma da Imaculada Concepção de Jesus. Ele diz, na perspectiva da morte salvífica dele, Maria, sua mãe, foi preservada do pecado original e de todos os outros pecados. A vitória do novo Adão também contém inclusive a da nova Eva, mãe dos redimidos. Deste modo, a Imaculada constitui um sinal de esperança para todos os seres vivos que derrotaram Satanás por meio do sangue do Cordeiro. Então, aqui o Papa João Paulo II, assim como Pio IX, que fez o dogma da Imaculada Concepção de Maria, está dizendo que Maria tem a mesma ligação com Eva, assim como Cristo tem a mesma ligação com Adão. E aqui nós temos o proto-evangelho, que eu acho que foi um dos primeiros, o que serve de base aí para muita coisa sobre esse ponto que a Igreja Católica nos traz. O proto-evangelho de Tiago, eles dizem que foi escrito em torno de 150 depois de Cristo. Eles também dizem que foi o primeiro evangelho a ser escrito, mas historicamente todos esses 4 evangelhos foram escritos até 100 anos depois da morte de Cristo. Nenhum passou disso. Eles datam de 150. Mas eles dizem que este proto-evangelho serviu de base para escrever os outros 4. O que também não é verdade pela data que contém. E também devido a não saberem exatamente que Tiago foi esse.
que escreveram, eles não conseguem comprovar que esse Tiago era irmão de Jesus, eles não conseguem trazer a data exata do escrito desse livro, mas eles utilizam deste livro para dizer e apoiar aquilo que eles estão defendendo. Mas eu vou ler um pouquinho do proto-evangelho, que diz assim: segundo narram as memórias das 12 tribos de Israel, havia um homem muito rico, de nome Joaquim, que fazia suas oferendas em quantidade dobrada, dizendo: o que sobra ofereço para todo o povoado, e o devido na expiação de meus pecados será para o Senhor, a fim de guardar-lhes as boas graças. E aí aqui Joaquim faz as ofertas, ele lamenta muito por não ter filhos, então ele vai olhar toda a linhagem dele e vai dizer: nossa, todos tiveram filhos. Toda a minha linhagem antecessora tiveram filhos. Abraão teve filhos. Davi teve filhos, só eu que não. Então ele lamenta muito. Ele diz que vai abandonar tudo, vai para o deserto, fica 40 dias e 40 noites, se alimentando apenas de suas preces, e diz que não vai voltar para o convívio da sociedade, para tratar dos seus negócios, nem para sua esposa, enquanto Deus não desse um filho para ele. Então ele vai para o deserto. E Ana, esposa de Joaquim, que segundo esse proto-evangelho são os pais de Maria, lamenta por esse ocorrido. Então Ana diz assim: e Ana, ainda que profundamente triste, despiu suas vestes de luto, cingiu-se com o toucado, vestiu suas roupas de bodas e desceu, na hora 9ª, ao jardim para passear. Ali viu um loureiro, assentou-se à sua sombra e orou ao Senhor dizendo: o Deus de nossos pais, ouve-me e bendize-me da maneira que bendissestes o ventre de Sara, dando-lhe como filho Isaque. E eis que lhe apresentou um anjo de Deus, dizendo-lhe: Ana, Ana, o Senhor escutou teus rogos, conceberás e darás à luz, e de tua prole se falará em todo o mundo. Ana respondeu: viva o Senhor meu Deus, que se chegar a ter algum fruto de bênção, seja menino ou menina, levá-lo-ei como oferenda ao Senhor, e estará a seu serviço todos os dias de sua vida. E aí, Ana fica grávida de Maria. Maria nasce, e com 6 meses... ela faz um teste com Maria e vai dizer assim: dia a dia a menina ia se robustecendo. Ao chegar aos 6 meses, sua mãe deixou-a no chão para ver se sustentava de pé. E ela, depois de andar 7 passos, voltou ao regaço de sua mãe. Esta levantou-a dizendo: salve o Senhor, não andarás mais por este solo até que te leve ao templo do Senhor. Então Maria foi preservada até de andar neste chão que nós andamos. Ela não era digna de pisar ao chão em que nós pisávamos, só apenas 7 passos. Ela só andaria se fosse dentro do templo. Essa é a promessa que Ana faz para preservar a santidade de Maria. E aí chega o dia em que Maria é levada ao templo. Ao chegar aos 3 anos, disse Joaquim: chama as donzelas hebreias que não têm mancha e que tomem 2 a 2 uma candeia acesa para que a acompanhe, para que a menina não olhe para trás e seu coração seja cativado por alguma coisa fora do templo de Deus. E assim fizeram, enquanto ia subindo ao templo do Senhor, e lá recebeu-a o sacerdote, o qual, depois de tê-la beijado, abençoou-a e exclamou: o Senhor engrandeceu o teu nome diante de todas as gerações, pois que no final dos tempos manifestará em ti a sua redenção aos filhos de Israel. Então fê-la sentar-se no 3º degrau do altar. O Senhor derramou graças sobre a menina, que dançou cativando toda a casa de Israel. Saíram então seus pais, cheios de admiração, louvando ao Senhor Deus, porque a menina não havia olhado para trás. E Maria permaneceu no templo como uma pombinha, recebendo alimento pelas mãos de um anjo. Então aqui temos alguns pontos em que eles trazem que ela nem ao chão andava, somente dentro do templo, no local santo, e nem comida de mãos humanas ela recebia. A comida era dada direto por um anjo. Então aqui é uma parte do proto-evangelho de Tiago, onde nos mostra como Maria foi cercada de todo cuidado para que não houvesse nenhuma corrupção na parte dela.
E aí, quando nós vamos caminhando ao longo da história, nós encontramos Ambrósio de Milão, Ambrósio de Mediolano. Em 340, por volta de 340 foi o ano em que ele nasceu, de 340 a 397, ele vai descrever quem foi Maria. E é interessante. Vai dizer assim: era virgem, escreve ele, não só no corpo, mas no espírito, humilde de coração, grave no falar, prudente de espírito, de poucas palavras, zelosa no ler, não punha as suas esperanças nas riquezas incertas, mas nas orações dos pobres, cuidadosa no trabalho, modesta no falar, acostumada a esperar no juízo de Deus e não no dos homens. Não fazia mal a ninguém e queria o bem de todos. Respeitava as pessoas idosas, não invejava os da sua idade, evitava a vaidade, seguia a razão, amava a virtude. Não tinha nada de altivo em seu olhar, nada de arrogante em suas palavras, nada de imodesto nas ações, nem um gesto de cansaço, nem andar descuidado, nem uma voz de tanto insolente, de modo que o próprio aspecto do seu corpo era o simulacro da alma, a imagem de virtude. Ela comia só para não morrer e dormia só o estritamente necessário. Enquanto o corpo repousava, a alma vigiava. Eis a imagem da virgindade. Maria foi tal que a sua vida é ensinada para todos. Bom, Ambrósio, não sei de onde ele tirou tudo isso, porque a palavra de Deus não nos fala quase nada da vida de Maria. Quando a gente olha para a palavra de Deus, vai falar sobre a anunciação do nascimento de Jesus, sobre o encontro dela com Isabel. Depois vamos dar um pulo até o casamento. Depois, no momento em que Jesus está pregando, ela e os irmãos de Jesus interrompem. Depois, lá aos pés da cruz, onde João nos relata que Maria estava presente. Apenas nesses pontos. Apenas a presença de Maria é relatada nesses pontos. Nada demais. Mas Ambrósio conseguiu entender quem foi Maria em toda a sua vida. E aqui nós temos um retrato. Por que eu coloquei agora e não coloquei lá no proto? Porque indo pela história, essa pintura feita por Giotto está na Capela de Arena, lá na Itália, retrata o encontro de Joaquim, depois que o anjo falou com ele lá no deserto e falou: volta porque a sua esposa ficará grávida. Então ele volta, encontra-se com ela na entrada de Jerusalém, debaixo de uma das entradas de um arco dourado, abraça. O proto-evangelho diz que ele abraça Maria, mas Giotto quis retratar outra coisa. Ele retrata que ele deu um beijo em Ana. E aí ele usa de um entendimento que dessa época passou a ser divulgado, que foi através desse beijo que Ana ficou grávida, e não pelas vias normais. Eles precisavam apoiar que a Imaculada Concepção de Maria foi desde o momento em que ela passou a existir. Então ela não veio por vias normais. Maria veio por obra do Espírito Santo, assim como Cristo Jesus veio. Então esse retrato, e aí tem o arco dourado em volta da cabeça dos dois, dizendo sobre a ação de Deus neste momento. E aí nós temos o Catecismo Romano, que foi feito lá no Concílio de Trento, em 1566, onde eles colocam, por analogia, podemos igualmente comparar com Eva, a Virgem Mãe de Deus. A primeira Eva corresponde à segunda, que é Maria, assim como acabamos de mostrar que o segundo Adão, Cristo, corresponde ao primeiro Adão. Então, eu grifei aquilo em que nos traz uma maior atenção, que é Eva, Maria sendo comparada com Eva, assim como Cristo Jesus foi comparada, assim como Cristo Jesus é apontado como o segundo Adão, e um outro ponto, que é Maria, Mãe de Deus. Eu vou depois voltar nesses slides, vou repeti-los para que a gente confronte com a palavra de Deus cada um desses grifos. Mas agora eu só quero que a gente preste atenção no tamanho dos absurdos que eles tratam nesses documentos. E a bula papal de Pio IX, 1854, ele detalha, e é interessante que
quando pega-se a bula papal, ele tenta comprovar de todas as formas tudo aquilo que ele está falando. Mas em nenhum momento ele consegue colocar algum versículo bíblico. Ele faz uma referência a Gênesis 3,15, que nós também vamos ler depois, mas ele não consegue extrair muita coisa dali. Mas a maior parte é a tradição romana, os pais da igreja em que falam alguma coisa sobre Maria e eles ficam nesse ponto. Mas, biblicamente, ele não consegue colocar nada dentro da bula papal que comprove aquilo que ele está afirmando dentro da bula. E vai dizer assim: Deus inefável, tendo previsto desde toda a eternidade a lamentável miséria de toda a raça humana, que resultaria do pecado de Adão, decretado por um plano oculto aos séculos, para completar a primeira obra de sua bondade, por um mistério ainda mais maravilhosamente sublime pela encarnação do Verbo, desde o início, o Pai Eterno escolheu e preparou para o seu Filho unigênito uma mãe, na qual o Filho de Deus se encarnaria e da qual, na bendita plenitude dos tempos, nasceria neste mundo. Acima de todas as criaturas, Deus a amou de tal maneira que verdadeiramente nela estava o Pai satisfeito com singular deleite. Portanto, muito acima de todos os anjos, de todos os santos, Deus adotou tal maravilhosamente, com a abundância de todos os dons celestiais derramados do tesouro de sua divindade, que esta mãe, sempre absolutamente livre de toda mancha de pecado, toda justa e perfeita, possui aquela plenitude de santa inocência e santidade, do que sob Deus não se pode imaginar nada maior, e que fora de Deus nenhuma mente pode compreender plenamente. Acima de todas as criaturas, Deus a amou de tal maneira que verdadeiramente nela estava o Pai satisfeito, com singular deleite. O que eu grifei aqui, meus irmãos? Acima de todas as criaturas, Deus a amou de tal maneira. Então, Deus amou Maria mais do que todo o resto da criação dele, mais do que todos aqueles que ele escolheu para ser seu povo. Acima de todos os anjos, de todos os santos, Deus amou Maria. E sempre absolutamente livre de toda mancha e de pecado, toda justa e perfeita, assim que o Papa Pio IX fala de Maria. E acima de todas as criaturas, Deus a amou de tal maneira verdadeiramente, e nela estava o Pai satisfeito de forma singular. Maria não precisava de expiação, Maria não precisava de Cristo. Maria era perfeita, absolutamente perfeita aos olhos do Papa, e que Deus estava satisfeito com essa perfeição. E aí ele vai continuar. E aqui é o único ponto em que ele traz dentro da bula papal uma certa referência com a palavra de Deus, onde ele vai dizer assim: estes escritos eclesiásticos, citando as palavras pelas quais no princípio do mundo Deus anunciou seus remédios misericordiosos, preparados para a regeneração da humanidade, palavras pelas quais ele esmagou a audácia da serpente enganosa e aumentou maravilhosamente a esperança da nossa raça, dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ensinou que por esta profecia divina, o misericordioso Redentor da humanidade, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, foi claramente predito, que sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria, foi profeticamente indicada, e ao mesmo tempo a própria inimizade de ambos contra o inimigo foi significativamente expressa. Portanto, assim como Cristo, mediador entre Deus e o homem, assumiu a natureza humana, apagou a caligrafia do decreto que estava contra nós e o fixou triunfalmente na cruz, assim a Santíssima Virgem, unida a ele por um mais íntimo e vínculo indissolúvel, estava com ele e através dele eternamente em inimizade com a serpente maligna, e mais completamente triunfou sobre ele e assim esmagou sua cabeça com seu pé imaculado. Aqui ele usa um trecho de Gênesis 3,15, onde ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dele, fazendo uma menção sobre Cristo Jesus, sendo aquele que seria a promessa de Deus para acabar com a maldição que veio ao mundo. E aí ele faz um link dizendo que nesse versículo Maria também é citada. Maria também faz parte da profecia, que tanto Jesus quanto Maria eram necessários para derrotar Satanás. Catecismo da Igreja Católica.
de 1992. Para vir a ser mãe do Salvador, Maria foi adornada por Deus com dons dignos de tão grande missão. O anjo Gabriel, no momento da anunciação, sauda-a como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar ao sentimento livre da sua fé, ao anúncio da sua vocação, era necessário que ela fosse totalmente movida pela graça de Deus. Ao longo dos séculos, a igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, tinha sido redimida desde a sua conceição, ou concepção. É o que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Este esplendor de sua santidade, de todo singular, com o que foi enriquecida desde o primeiro instante da sua conceição, veio-lhe totalmente de Cristo. Foi redimida de um modo mais sublime, em atenção aos méritos de seu Filho. Mais que toda e qualquer outra pessoa criada, o Pai a encheu de toda a espécie de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele a escolheu antes da criação do mundo para ser, na caridade santa e irrepreensível, na sua presença. Então, para dizer que eles continuam afirmando, até mesmo no Catecismo da Igreja Católica mais recente, eles continuam afirmando a Imaculada Concepção de Maria. Mas vou pedir para que vocês abram lá em Lucas 1, 26 até os 56. Não vamos ler tudo isso, mas eu vou pedir para que vocês acompanhem. Para que a gente possa ver o quão, que não é nem um pouco confiável esse proto-evangelho de Tiago, numa referência a uma passagem que nós temos registrada em nosso evangelho, que é totalmente diferente daquilo e que está escrito nele. Então, em Lucas 1, 26 até 56, um anjo aparece para Maria, anuncia que ela ficará grávida do Salvador. Maria questiona dizendo, mas como? Eu não tenho contato nenhum com nenhum homem. E ele diz, não se preocupa, isso é obra do Espírito Santo. Deus vai te abençoar. Então ela fala, estou aqui. Faça a vontade de Deus. O anjo também anuncia que Isabel, mesmo não sendo fértil, sendo estéril, ela tinha um filho, estava grávida de 6 meses. Então Maria sai de sua casa, vai até a casa de Isabel. Isabel, ao ver Maria, João Batista em seu ventre, se mexe, treme. Então Isabel louva o ventre de Maria, pois percebe que ali tem o Salvador do povo de Deus. Maria, nesse instante, começa o seu cântico que nós lemos lá no início, onde ela diz que a alma dela está engrandecida por Deus, e ela engrandece a Deus pela bênção que é concedida a ela. Porém, no proto-evangelho, está bem diferente disso. Vai dizer assim, certo dia pegou Maria um cântaro e foi enchê-lo de água. Mas eis que ouviu uma voz que lhe dizia, Deus te salve, cheia de graça, o Senhor está contigo, bendita és entre as mulheres. E ela olhou à sua volta, à direita, à esquerda, para ver de onde vinha aquela voz, e tremendo, voltou para casa. Deixou a ânfora, que é aqueles vasos de água que a gente vê em filmes deste tempo. Deixou a ânfora, pegou a púrpura, sentou-se no divã e se pôs a tecê-la. Mas logo um anjo do Senhor apresentou-se diante dela, dizendo, não temas, Maria, pois alcançastes graça ante o Senhor onipotente e vais conceber por sua palavra. Mas ela, ao ouvi-lo, ficou perplexa e disse consigo mesma, deverei eu conceber por virtude de Deus vivo e haverei de dar à luz como as demais mulheres? Ao que lhe respondeu o anjo, não será assim, Maria, pois que a virtude do Senhor te cobrirá com sua sombra. Depois o fruto santo que deverá nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Chamar-lhe-ás Jesus, pois ele salvará o seu povo de suas iniquidades. Então disse Maria, eis aqui a escrava do Senhor em sua presença, que isto aconteça em mim conforme a tua palavra. Até aí não tem muita coisa diferente. Mas aqui começa um ponto interessante. E concluindo o seu trabalho com a púrpura e o escarlate, levou ao sacerdote. Este o abençoou, dizendo, Maria, o Senhor enalteceu o teu nome e será bendita entre todas as gerações da terra. Cheia de alegria, Maria foi à casa de sua parenta Isabel.
Chamou-o da porta, e ao ouvi-la, Isabel largou a escarlate, correu para a porta, abriu-a, e ao ver Maria, louvou-a, dizendo: que fiz eu para que a mãe do meu Senhor venha à minha casa? Pois saiba que o fruto que carrego em meu ventre se pôs a pular dentro de mim, como que para bendizer-te. Mas Maria se havia esquecido dos mistérios que o anjo comunicara, e elevou os olhos aos céus e disse: quem sou eu, Senhor, para que todas as gerações me bendigam? Então aqui, no proto-evangelho de Tiago, Maria esquece de tudo aquilo que o anjo havia dito para ela. E então não tem o cântico de Maria neste momento. Interessante. Mas, agora, deixando a leitura um pouco de lado, vamos pensar sobre a vida de Maria e a vida de Cristo. O que a gente consegue ver de diferença? Quando a gente traz à mente tudo aquilo que a palavra de Deus fala sobre a vida de Cristo e tudo aquilo que nós lemos agora sobre a vida de Maria, qual que é a diferença entre um e outro? Mas não nesses escritos. Quando a gente olha para a vida de Maria, aqui nesses escritos, a gente vê uma pessoa, primeira, de linhagem rica, de muitas posses. Joaquim era considerado um homem rico de muitas posses, que não conheceu o pecado. Maria, que não conheceu o pecado, nem ao chão ela andava, nem comida dada pelos homens ela comeu, só pelos anjos. Ao contrário de Cristo. Então, quando a gente olha a vida de Cristo, o que a palavra de Deus nos traz é o tamanho da humilhação que Cristo teve ao vir ao mundo. Maria não andava no chão, mas Cristo Jesus teve que, como Deus, estar dentro de um ventre, preso por 9 meses. Nasceu, usou uma fralda ou algo parecido naquela época, não andou, foi alimentado por uma mulher, não falava até uma certa idade, engatinhou pelo chão se arrastando, caminhou, caiu, levantou, teve que aprender a falar, teve que usar roupas que não eram as melhores roupas da época. Então, quando a gente olha a vida de Cristo, que a palavra de Deus nos traz, com a vida que Maria é retratada aqui nesses escritos, a gente já vê uma diferença muito grande. A gloriosa vida de Maria e a humilhação que Cristo teve que passar para nos salvar. Então, se Maria é considerada pela Igreja Católica como necessária para a nossa salvação, por que a vida dos dois é tão diferente uma da outra? Por que Cristo Jesus teve que sofrer tamanha humilhação e Maria não? Por que Cristo Jesus teve que morrer numa cruz e, segundo eles, Maria não passou pela morte? Subiu aos céus. Então, quando a gente olha para a vida de Maria, que eles retratam aqui, para a vida de Cristo e a necessidade que Cristo teve que passar por toda essa humilhação para nos representar, a gente já vê uma distância muito grande da verdade que o Evangelho, que a palavra de Deus nos traz. Então, a gente consegue com muita facilidade dizer que não era essa vida de Maria. Que não isso que os escritos católicos nos traz não retrata nem um pouco aquilo que a vida de Maria poderia ter sido. Então, quando a gente para pensar sem pesquisar na palavra de Deus e contrapor aquilo que Ele está nos dizendo, a gente já percebe que não tem nenhuma relação. Talvez a vida que os judeus queriam que o rei, o Messias, tivesse, e talvez eles aceitariam Cristo se Jesus tivesse a vida que Maria teve. Aí eles falam, nossa, realmente é o Messias o prometido. Mas não foi assim a vida de Cristo. E ele foi rejeitado por muitos judeus por causa disso. Então, logicamente pensando, está bem distante daquilo que a palavra de Deus nos diz, que o nosso Redentor sofreria desde lá da época de Isaías, desde todos os profetas que falavam sobre o nosso Salvador. E biblicamente falando sobre Ambrósio de Mediolano, quem pode abrir em Lucas 7, 24 e 28 e ler para nós? Porque Ambrósio ele tirou
a vida de uma mulher, e ele diz que era de Maria, mas que nós não encontramos em local nenhum. Então, Maria era superior a todos. Não existia ninguém como Maria. Mas a palavra de Deus nos diz algo diferente. Quem encontrou e pode compartilhar com a gente? Isso. Então aqui nós temos Jesus falando sobre João Batista, aquele que anunciaria a vinda de Cristo, aquele que prepararia a vinda de Cristo. E quando Jesus fala neste ponto, no último versículo, na primeira parte, em Lucas 7, 28, Jesus vai dizer que ninguém nascido de mulher é maior do que João Batista. Até aquele momento. Até a vinda do reino. A vinda do reino que Jesus se refere é a morte de Cristo e a vinda do reino. Então, até aquele momento, ninguém que nasceu de mulher era maior do que João Batista. Mas Ambrósio quis colocar Maria acima de todas as pessoas como a melhor que existiu até hoje, assim como os outros escritos. Mas aqui, na palavra de Deus, Jesus já nos diz, até aquele momento, ninguém era maior do que João Batista. Ninguém foi maior do que João Batista. Ninguém que foi nascido de mulher foi maior do que João Batista. E aí, voltando lá para a homília do Papa João Paulo II, nós temos lá em Romanos 3, 23, vou pedir para que os irmãos também abram, e Lucas 1, 47, para que a gente possa mostrar, contrapor com a palavra de Deus aquilo que eles estão nos dizendo, quando diz que ela foi preservada do pecado original e de todos os outros pecados. Então, Romanos 3, 23, Paulo vai nos dizer que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não há nenhuma observação aqui de Paulo, não há nenhum adendo, não há nenhuma vírgula dizendo que exceto Maria, a mãe de Jesus. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Em Lucas 1, 47, interessante que a própria Maria vai nos dizer isso. O que nos diz? Bom, quem precisa de um Salvador? Quem precisa ser salvo? Quem precisa ser salvo? Todo aquele que tem pecado. Então, Maria reconhece Jesus Cristo como Salvador dela. Maria reconhece que ela precisa de um Salvador. E ela louva a Deus neste momento porque o Salvador estava chegando, o Salvador dela. Então, ao contrário do que o Papa vai dizer sobre Maria não ter pecado original, não ter cometido nenhum pecado ao longo de sua vida, a própria Maria, em Lucas 1, 27, vai dizer o contrário. No Catecismo Romano vai dizer que, por analogia, podemos igualmente comparar com Eva, a Virgem, Mãe de Deus. A primeira Eva corresponde à segunda, que é Maria, assim como acabamos de mostrar que o segundo Adão, Cristo, corresponde ao primeiro Adão. Em Salmo 92, vai começar a nos dizer e contrapor com... isso é contrário àquilo que o Catecismo Romano nos diz. Quem pode abrir lá em Salmo 92? Isaías 40, de 13 a 14, João 1, 1 e 2 e 14, e Timóteo 2, 5. Como nós podemos, e como que a Igreja Católica pode chamar Maria, Mãe de Deus?
quando a palavra de Deus diz que antes do mundo ser mundo, antes da eternidade, tu és Deus. É interessante que às vezes a gente passa desapercebido com aquilo que os escritos católicos nos diz, em que ela não é mãe de Jesus somente, Cristo, homem. Ela é mãe de Deus, o que eles querem afirmar aqui. E a palavra de Deus vai dizer que Deus é Deus desde a eternidade. Deus não foi criado, Deus sempre existiu. Quando a gente pensa que talvez se esteja se referindo a Jesus, nós temos na palavra de Deus que também não é isso. Jesus foi eternamente gerado por Deus. Isaías 40, de 13 a 14. Então, aqui, perguntas retóricas de Isaías está dizendo quem? Quem aconselhou Deus? Quem foi conselheiro de Deus? A quem Deus perguntou para que ele criasse todas as coisas? Não teve. Deus é soberano. Deus, ele é onipotente. Ele não depende de ninguém. João 1, 2 e 14. Então aqui, 14. Isso, então João vai nos trazer que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e que o verbo se fez carne. Não tem Maria aqui. João não fala que no princípio era Maria, era Deus e era o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. E 1 Timóteo 2,5. Então, há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Então, quando a gente olha que Cristo ele é apontado como referência de Adão, e a Igreja Católica aponta Maria como referente a Eva, cai por terra quando a gente olha em 1 Timóteo, Paulo dizendo que há somente um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus. Maria não entra nessa ligação com a redenção do povo de Deus. E a bula papal? Vai nos dizer que acima de todas as criaturas, Deus a amou de tal maneira que verdadeiramente nela estava o Pai satisfeito com singular deleite. João 3,16. Essa é fácil. Deus amou o mundo de tal maneira. Não Maria somente. Não somente Maria de tal maneira, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Já podemos contrapor. E aí vai dizer, portanto, muito acima de todos os anjos, de todos os santos. Essa é legal. Vamos abrir lá em Hebreus 2,7, onde o autor de Hebreus vai falar sobre Jesus, homem. Então aqui o autor de Hebreus vai se referir a Cristo Jesus, homem. E aí o autor vai dizer que Deus fizesse ele um pouco menor do que os anjos. Como homem, não como Deus, mas como homem. Jesus Cristo foi constituído um pouco menor do que os homens, mas na bula papal está dizendo que muito acima de todos os anjos, de todos os santos, Maria foi feita. Totalmente diferente do que a palavra de Deus nos traz sobre Jesus. Aí entra aquele pensamento, a humilhação que Cristo teve que passar e a gloriosa vida de Maria que a Igreja Católica retrata. E aí quando ele vai utilizar de uma passagem bíblica para afirmar aquilo que ele está dizendo, ele vai dizer, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela.
Gênesis 3,15, quem pode abrir para nós? Certo, eu vou pedir para o pastor ler essa aqui, Gênesis 3,15, que é a edição da editora Ave Maria, que está um pouquinho diferente. Então, o artigo utilizado nessa passagem na revista atualizada é masculino. O artigo utilizado na edição Ave Maria ou a edição de Jerusalém da Bíblia Católica é feminino. Na nota de rodapé, a Bíblia da editora católica coloca que é esta referente à descendência, não referente à mulher. Porém, o Papa não vai considerar isso na hora em que ele vai colocar esse trecho, onde no final ele coloca: assim, a Santíssima Virgem, unida a ele por mais um íntimo e vínculo indissolúvel, estava com ele e através dele eternamente em inimizade com a serpente maligna, e mais completamente triunfou sobre ele, e assim esmagou sua cabeça com o pé imaculado. Ele utiliza dessa passagem da editora, da versão católica, onde é referido: esta te ferirá o calcanhar, esta descendência, mas ele coloca como esta mulher, que ele diz que é Maria, neste versículo. Quando a gente olha e fala: não, ele errou, ele confundiu. Mas quando a gente vê a tradição católica, onde aquilo que o Papa diz em sua bula tem o mesmo peso com que a palavra de Deus diz, mas a gente sabe que eles consideram muito mais o que o Papa diz do que a palavra de Deus, a gente sabe que ele quis afirmar que Maria é referida em Gênesis como a promessa de Deus para vencer Satanás, ali naquele momento junto com Cristo. Então, as artimanhas que são colocadas aqui, tentando ligar a vida de Maria com a palavra de Deus, no único versículo que ele faz menção nessa bula, ele utiliza da versão católica da Bíblia para poder dizer que esta é Maria, que a palavra de Deus está se referindo. E o Catecismo da Igreja Católica, ela vai dizer ali no último parágrafo: mais que toda e qualquer outra pessoa criada, o Pai encheu de toda espécie de bênçãos espirituais nos céus e em Cristo. Em Efésios 1:3, então Paulo, quando ele vai fazer o primeiro trecho da carta, a saudação à igreja de Éfeso, ele vai dizer: com toda sorte de bênçãos espirituais, a toda aquela igreja, a todos os irmãos em Cristo de Paulo. Mas o que o Catecismo da Igreja Católica diz que, mais que toda e qualquer outra pessoa criada, o Pai encheu ela de toda espécie de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Então, aquilo que Paulo faz de menção a toda a igreja de Éfeso, a todos os irmãos ali presentes, está errado. Porque eles não têm todas as bênçãos que Deus poderia dar a eles. Não, só Maria tem isso. Então, nós vemos os erros que tem nesses escritos através da palavra de Deus. Mais uma pergunta: Maria pecou? Sim. Ela diz na palavra dele. Podemos achar base bíblica para o pecado de Maria? Ela diz que ela precisava de um Salvador. Mas atos pecaminosos de Maria, eu não fico muito confortável de dizer isso, porque eu não consigo afirmar categoricamente. Se o reverendo Ageu conseguir, agradeço, mas há trechos da palavra de Deus em que pessoas afirmam que era uma atitude pecaminosa dela. Aonde ela, na boda de Caná, ela vai atrás de Cristo e dizendo: você precisa fazer alguma coisa. E dizendo: faça
Você precisa iniciar o seu ministério. E Jesus vai olhar para ela e vai dizer: mulher, o que tenho eu contigo? Neste trecho, algumas pessoas afirmam que é uma atitude pecaminosa de Maria, querendo iniciar o ministério de Cristo, querendo forçar ele a fazer aquilo que ele tinha poder para fazer. Então Jesus vai dizer: não é você que vai me dizer quando eu devo iniciar. Um outro ponto é quando ele está dentro de uma casa pregando, e uma multidão em volta dele, e alguns dos sacerdotes diz que ia prender Jesus. Então Maria sai com os irmãos de Jesus e vai até ele, e ela pede para interromper o que ele está fazendo lá dentro. Outra passagem vai dizer também que foi uma atitude pecaminosa de Maria. Como eu disse, não consigo afirmar com tanta veemência por uma certa dúvida da minha parte. Mas eu estou aqui o reverendo Agil do meu lado dizendo que sim. Então, temos essas passagens onde pode dizer que Maria teve sim uma atitude precipitada, uma atitude humana carnal, pecaminosa, onde demonstra que ela não tinha toda essa gloriosa sabedoria, essa vida gloriosa, essa unção dada por Deus, para que tivesse junto com Cristo no mesmo patamar a ação de salvar o povo de Cristo. E concluindo, meus irmãos, sem a menor sombra de dúvidas, Maria foi uma mulher muito agraciada e bem-aventurada por Deus e em Deus. Porém, não podemos dizer que ela não conheceu a corrupção do pecado, pois assim como a Bíblia nos ensina, sendo ela nossa única regra de fé e prática, todos pecaram e carecem da graça de Deus. Não foi diferente com Maria. Toda a base católica para apoiar a Imaculada Concepção de Maria está sobre discursos sem fundamentos. Isso podemos chamar de heresia, e heresia tal que diminui a Cristo, o tornando inferior à mulher que lhe concebeu. Maria foi apenas, entre aspas, porque como Deus a usou foi de forma maravilhosa, mas uma mulher comum que recebeu a maravilhosa dádiva de carregar Jesus Cristo em seu ventre e ter sido o meio pelo qual o nosso Salvador veio ao mundo nos salvar. As artimanhas do inimigo são tal que utiliza da mulher que carregou o nosso Salvador em seu ventre, que já é maravilhoso. O reverendo Agil falou há pouco em púlpito sobre a maravilhosa graça que foi ser escolhido como apóstolo, ser um dos 12. Também igualmente maravilhoso foi Maria ter sido escolhido para carregar Jesus em seu ventre. Por que dar esse peso tão grande para uma mulher que não merecia? Por que a Igreja Católica coloca tamanha carga sobre Maria? E eu acredito que ela não queria nem um pouco disso, mas a Igreja Católica coloca sobre ela. Eu não consigo entender, sinceramente. Eu não sei se é de forma consciente ou se eles realmente acreditam nisso, mas os absurdos são tão grandes nesses escritos que eu acho que é tudo uma invenção deles para poder apoiar o poder que eles precisam ter sobre a Igreja Católica. Que quando um Papa Pio IX, quando faz a bula onde não consegue base bíblica nenhuma para apoiar aquilo que ele está dizendo, se é por mera vaidade para dizer eu consegui um dogma durante a minha liderança na Igreja Católica, mesmo que seja uma total mentira e heresia, que vai prejudicar muitas pessoas, mas eu fiz. Não sei se tudo aquilo que eles criam e inventam e trazem de heresia ao mundo é por estarem cegos pelo pecado ou se é de forma consciente. Mas nós sabemos que são documentos, são discursos que o inimigo traz para diminuir a glória de Cristo, para inferiorizar tudo aquilo que Cristo fez, para trazer a importância a uma mulher que não precisava de tudo isso, que não precisou de tudo isso, e inferiorizar Cristo. Quando a gente olha para a Igreja Católica, todo esse ensinamento, desde lá de 150, se realmente este proto-evangelho de Tiago foi escrito em 150, mas desde lá de trás, a importância que Maria foi ganhando até ultrapassar a importância de Cristo na vida da igreja. E hoje, quando a gente olha para a Igreja Católica, a gente só vê Maria.
não vê Cristo. A gente vê Maria gloriosa e um Cristo crucificado que não conseguiu nem sair da cruz. Então, é uma atenção que a gente precisa ter, e é interessante que quando a gente olha apenas o título, a Imaculada Concepção de Maria, a gente fala, tá fácil falar sobre isso. Mas quando a gente vai puxando todo o histórico e vendo o tamanho dos absurdos que eles falam, vem realmente uma tristeza ao nosso coração de ver o quanto Cristo é diminuído, o quanto a obra de Cristo é colocada de lado dentro dessa denominação. Nós hoje, em 2023, temos em torno de 1 bilhão e 800 milhões de católicos em todo o mundo. 1 bilhão e 800 pessoas aprendendo aquilo que é errado, não colocando em Cristo o merecido reconhecimento sobre a obra que Ele trouxe. E quantas outras pessoas que vão sendo influenciados por discursos em que a Igreja Católica nos traz. Então não é um simples acreditar da Igreja Católica. É um discurso que diminui a Cristo. É um discurso que faz com que as pessoas se distanciem cada vez mais da verdade do Evangelho. Então, Maria foi uma mulher agraciada, como a palavra de Deus nos diz, mas ela não foi uma mulher sem pecado. Ela não foi uma mulher que não conheceu a corrupção humana. Pelo contrário, Cristo teve que vir por uma mulher que conheceu o pecado. Há poucos dias, numa igreja presbiteriana aqui em São Paulo, e foi da equipe do Paulo Romeiro, né, há uns anos atrás, e conversando ali com ele, falou, olha, é interessante, eu perguntei para ele, qual é o alvo hoje, o foco, né, a questão da apologia hoje e tudo, nós, da nossa parte de evangelho. Ele falou, é interessante, que não estamos mais preocupados com movimentos aí, né, transcendental, nova era. O foco não é mais esse. Primeiro foco, as heresias que acontecem no nosso meio evangélico. É um problema gravíssimo, esse mundo plural evangélico, e vai surgindo aí diversas correntes, diversas heresias e modismo por aí. E o segundo ponto é a questão do catolicismo mesmo. Porque hoje há um movimento, hoje dentro da Igreja Católica, tentando arrebanhar aí pessoas evangélicas. E interessante que o alvo não são igrejas chamadas pentecostais, mas igrejas reformadas, inclusive pastores. Então há digamos assim, é salutar, né, a necessidade de que falemos de novo do catolicismo. Lá atrás, década de 70, 80, os mais velhos vão lembrar dos livros do ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, que era bem enfático e nos alertava, era um ex-sacerdote. Mas ficamos em muito tempo priorizando outras correntes, né, outras religiões e tal. Mas, infelizmente, é um tema que tem que ser tratado novamente, né, em nossa comunidade, no sentido de alerta, né. E o segundo ponto, só que o irmão falou aí, como é que nós poderíamos dizer, Maria pecou, não pecou e tal. Vamos ao silogismo aqui. Romanos fala lá em 3 que todos pecaram. Logo, Maria também pecou. Isso é lógica, né? Sim. Deus abençoe. O interessante que o reverendo coloca é que hoje eu acho que nós, como Igreja de Cristo, nós temos um certo receio de confrontar as heresias que vão se achegando. Eu não sei se é a questão de ter a consideração, quando a gente fala sobre as heresias dentro da igreja cristã, se é a consideração pelos irmãos, se é o fato de querer evitar uma discussão, de querer evitar uma certa briga no meio cristão, mas a gente deixa muito o nome de Cristo ser envergonhado, em nome de uma paz que Deus não nos pede.
Deus não nos pede uma paz contra, contra as pessoas que estão envergonhando o nome de Cristo, que estão levantando mentiras relacionadas à palavra dele. Deus nos pede uma paz com o nosso irmão, mas não com as heresias que vão se achegando. Muito bom, Gustavo. E uma coisa que eu estou pensando aqui é o seguinte. Você mostrou que boa parte dessas crenças veio depois do século XIX, né, 1800 e alguma coisa, tal. O que eles têm de mais forte é o chamado proto-evangelho de Tiago. Porque talvez um evangélico leia aquilo ali e fala, puxa, isso aqui faz sentido, né? Mas o irônico da história, você tem aqui uma Bíblia católica, né? Que tem Macabeus, etc. Cadê o proto-evangelho de Tiago? Nem a Igreja Católica crê nele, porque se crê estaria aqui, né? E não está aqui. Então é de fato um evangelho fabricado no terceiro século para acomodar essa questão mariólatra. Para conseguir ter uma base um pouco mais firme daquilo que eles estão afirmando. Mas, meus irmãos, é uma falácia, uma heresia que a Igreja Católica nos traz. O que a gente precisa é estar firme na palavra de Deus, defender a palavra de Deus em todo instante, brigar pela verdade de Cristo, e viver em comunhão com o nosso Senhor, tendo Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador. Mais alguma dúvida? Só uma colocação. Gustavo, você comentou que, poxa, eu não sei se eles cometem esse erro por ignorância, intencionalmente, né? Tem dolo ou não tem nessa bagunça toda, né? E eu acho que em uma das aulas dessa série nós já vimos algumas explicações para essa mariolatria, a gente já viu um pouquinho disso. E uma das que eu achei mais convincente e plausível é aquela que dizia que muito disso é uma tendência de alguns líderes católicos dos séculos passados de quererem se aproximar um pouco daquela cultura pagã, de que sempre tinha uma deusa feminina fazendo figura frente a um deus masculino. Então, muito do paganismo, sobretudo oriental, tinha a figura de uma deusa mulher. Como é que nós, cristãos, católicos, romanos, não teremos também? Vamos criar a nossa deusa mulher também. Eu acho que vale a pena reforçar isso daí. E sobre a sua colocação a respeito da paz que Deus não nos pede, eu me recordo do dito do nosso primeiro reformador, que falava que a paz, se possível, a verdade a qualquer custo. Mais alguém? Muito bem, meus irmãos, então finalizamos aqui. Eu vou pedir ao reverendo Ageu que faça uma oração. Pai Santo, nós te louvamos pelo ensino que vem da Tua Santa Palavra. É neste ensino que nós nos firmamos e te louvamos por isso. Te louvamos porque o Senhor fez com que os fatos da vida do nosso Redentor, da nossa irmã Maria, do nosso irmão José, fossem registrados de uma forma verídica nos evangelhos, nos 4 evangelhos. E por isso, Pai, com a base que nós temos ali, nós podemos perceber os ensinos errados que vieram nos séculos seguintes. Nós te louvamos porque podemos nos firmar na Tua Santa Palavra, te louvamos porque podemos, por meio dela, perceber os ensinos errados, e te louvamos, Pai, porque podemos vir isso nesta manhã. E pedimos a Tua graça para que sejamos instrumentos a alertar aqueles que têm sido enredados pelo erro, para que abandonem, Pai, o erro, abandonem a idolatria e voltem-se para Cristo como o único que é digno de honra, de adoração e de louvores. Abençoa-nos nesse sentido, faz-nos instrumentos nas Tuas mãos, continua abençoando a vida do Teu servo Gustavo, cuidando dele, da sua esposa, dos seus filhos, para que ele continue sendo um instrumento nas Tuas mãos. Continua conosco neste domingo, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.